Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o VILG11, mais um mês aí acompanhando este fundo, que o mercado está batendo, continua batendo muito forte, embora mês após mês eles vêm melhorando os resultados, vem melhorando o nível de vacância, que inclusive está baixíssimo agora, mas eu acredito que tem algumas justificativas que possam fazer com que o mercado esteja precificando o fundo desse jeito. Vamos lá, mais um mês aí, vamos para o relatório gerencial. Relatório agora de julho de 24, e a gente pode ver que o valor de mercado 87,58, atualmente 88,36, valor patrimonial 113, então de fato o mercado batendo em relação à cota patrimonial. Obviamente que isso a gente não pode considerar que está barato, né? Porque o mercado nesse ponto, a questão do valor patrimonial, eu sempre comento com vocês que avaliar P sobre VP em fundo de tijolo algo que não deve ser feito, exatamente porque o mercado precifica por alguns parâmetros que o valor patrimonial ainda não capturou isso. Então vamos lá, foram 16 mil metros quadrados alugados, novas alocações, a gente já vai falar um pouco sobre elas aqui no relatório. Taxa de ocupação do fundo hoje em a financeira 94%, ou seja, 6% de vacância, é muito pouco, inclusive comparado com outros pares do VILG. Vou passar a parte de mercado aqui. Vamos para a parte que interessa mesmo, que são as movimentações do fundo. No mês de julho foram assinados 2 novos contratos de locação no fundo, o Castelo 57 Business Park, lá em São Roque, e o Caxias Park, aqui de Caxias. E fazia tempo, porque acho que foi há uns 3, 4 meses atrás, ou 3, agora eu não lembro de cabeça se foi 4, 5 meses atrás, que o VILG, ele vinha alugando mês após mês esse ativo, que inclusive era um dos que tinha mais vacância para o fundo, e agora a gente chega e olha só, o Castelo ele chega aqui no caso é o Castelo, que é 80%, e se eu não me engano o Duque de Caxias também está nessa faixa, quase chegando ao 100% de ocupação. Muito importante isso, e ainda mais mostrando como o setor de logística no Rio de Janeiro vem melhorando. Então eles colocam aqui que com as novas locações, a ocupação financeira do fundo chega a 94%. Falando sobre as locações em si, lá do Castelo, lá em São Roque, em São Paulo, um contrato assinado no ativo é referente ao módulo G5, esse módulo aqui que eles deixaram marcado, correspondente a uma BL de 6.189 metros quadrados. A vigência do contrato é de 36 meses, com término em 27. Eles colocam aqui a questão da locação, foi assinada em um patamar de preço em linha com o prêmio de locação vigente no ativo, o que corrobora com a tese de investimento da aquisição ocorrida em dezembro de 20. Aí eles colocam aqui que após essa assinatura, o ativo no município de São Roque passa a operar com ocupação física de 90%, restando apenas o G3B, que é esse módulo aqui vazio para comercialização. E o Caxias, que é o que eu venho falando para vocês há um bom tempo já, inclusive a própria locação. Vocês assistiram o HGLG, ele também alugou o imóvel, uma parte do imóvel que eles têm lá junto com o XPLG lá em Duque de Caxias também, mostrando como o mercado de logística do Rio de Janeiro está voltando. Se a gente pegar no ciclo imobiliário, São Paulo está lá em cima e o Rio de Janeiro ainda tem como crescer. E vem mostrando o crescimento. Eles colocam aqui que foi assinado um contrato de locação referentes ao módulo 101 a 112, que é esse pedaço aqui, do Galpão 1, equivalente a uma BL de 9.881. Esse contrato é de 10 anos, 120 meses, até julho de 34. Então o ativo que possui uma BL de 76.600 passa a operar com 74%, restando os módulos do Galpão 1 para comercialização. Provavelmente é esse espaço que ele marcou taxado aqui, né, de vermelho, que ainda está vazio. E aí eles colocam aqui, ó, demonstrando a força da retomada do mercado logístico no Rio de Janeiro, especialmente a região de Duque de Caxias. Eu sempre tenho falado isso para vocês, pessoal, porque é o seguinte: o Rio de Janeiro, ele vem sofrendo há muito tempo a questão de roubo de carga. E essa região da Duque de Caxias ali, pegando a 040,
É uma região muito complicada mesmo. E tanto é que eu até comento isso bastante, né? Que eu assisto muito jornal de manhã e era todo dia, pessoal, todo dia notícia de roubo de carga. E faz tempo que isso não acontece. Inclusive eu comentei isso no vídeo do HGLG. Faz tempo que eu não vejo isso e me parece que essa situação tem melhorado e esse é um dos gatilhos para poder voltar à retomada. E a gente está falando de um baita eixo, né? Que é o Rio Minas ali para 0,40, então é muito importante esse ponto aí. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, eu deixei anotado errado, porque, mais uma vez, o fundo anotou, trouxe informação errada no texto. Eles colocam aqui que o resultado do fundo em julho foi 9.330. Mas na verdade o resultado foi 8.872. 9.330 foi do mês passado. Eles apenas copiaram, eles esqueceram de mudar. Tanto é que o resultado foi de 80 centavos por cota e na verdade foi 59. Na verdade a parte de imóveis, né, que foi de 12 milhões e 31 e aqui foi 11 milhões 454 76. Então eles erraram aqui em cima, então esquece essa parte aqui, vamos focar aqui. Mas é até bom a gente pegar porque mostra que houve uma redução de 500 mil em termos de resultado de imóveis e a gente não tem explicação do porquê disso. Não está explicado. Pode ser que tenha havido alguma inadimplência que a gente não sabe, não teve nenhum pagamento, que é um ponto importante a gente saber, né? Inclusive até pelo fato do resultado ter sido abaixo, né, em relação ao mês passado, porque o VILG ele tem gerado um recorrente por volta de 62, 63 centavos, muito próximo do rendimento que ele tem pago. Inclusive, eles até eles mantêm esse guidance de pagamento aqui de 60 a 67, que é o guidance que eles mantêm para o fundo, porque olha só, se vocês pegarem aqui, o fundo hoje, ele tem só 13 centavos, 8 centavos de reserva. Então, mantendo essa média aqui, ele não consegue manter os 65 centavos de pagamento, mas ele vai conseguir manter os 60, 67 até o final do ano, porque ele já está gerando resultado recorrente em função disso, diferente desse momento aqui. Diferente desse momento aqui, quando ele não gerava, porque ele tinha uma vacância muito alta, o preço por metro quadrado de locação era abaixo do mercado, então o fundo melhorou demais, de fato melhorou muito. E aí, pessoal, continuando aqui, por isso que eu falo que se o fato dele ter a gente precisava dessa explicação para saber o porquê que teve essa redução no valor da locação, porque se de fato isso aqui for o recorrente atual dele, ele não consegue manter os 65 até o final do ano. Embora não seja a pretensão dele manter, ele pode manter o guidance dele sem problema. Um ponto que me chamou a atenção, pessoal, foi aqui a gente teve uma pequena redução do número de cotistas, estava em 160, se eu não me engano. Mas um ponto que me chamou aqui, a partir de alavancagem está tranquila, porque ele tem aplicação financeira para fazer frente a pelo menos uns 2 anos aí, sem precisar vender. O ano que vem, o VILG vai ter que tomar uma atitude em relação à alavancagem. Ou ele vai ter que fazer emissão, ou vai ter que vender imóvel. Do jeito que ele está hoje, dificilmente ele consegue fazer emissão. Mas um ponto que me chamou a atenção foi isso aqui, pessoal, um grande aumento em relação ao preço de mercado. A gente estava vindo com R$ 21,9 o metro quadrado e esse mês passou para 22,7, muito em função dessas novas locações que o fundo fez. E essa sempre foi o problema que o VILG vinha encontrando. Na verdade, esse é um dos problemas do porquê que o mercado bate tanto no VILG, é a questão dele estar há muito tempo negociando os aluguéis abaixo do valor de mercado. Muito em função também da localização dos ativos, que embora sejam boas, mas a gente está falando aqui de concentrações, por exemplo, em Extrema. Cadê? Aqui em Minas Gerais, né? Extrema, grande parte dela 35% é Extrema, que em tese não é a top, a localização top, localização prime. E vocês vejam, o centro o mais importante de localização logística, que é São Paulo, é 22%. Então, de fato, a gente não pode comparar o aluguel do VILG com esses
nessas localizações, por exemplo, como Cajamar, como ali a região de Barueri, que são os locais mais premium do Brasil em termos de galpão logístico. Mas é importante porque a gente até chegou a... Eu até cheguei a comentar isso quando a gente estava falando sobre quando foi feita a negociação lá do HGLG e do XPLG, eu cheguei a comentar que eles até colocaram que isso ia ajudar bastante os fundos, porque no mercado ali da região de Duque de Caxias estava existindo uma questão predatória em termos de valores de aluguel muito baixos, né, para poder suprir a vacância, e a gente não sabe como é que eram as negociações do VILG no Caxias. Inclusive ele veio alugando sistematicamente mês a mês, e o valor do aluguel não aumentava a média aqui, embora o impacto dele não seja tão grande em relação no fundo, mas não vinha aumentando. E então a gente até chega a brincar que poderia ser até o VILG jogando o preço lá embaixo nos preços de locação. Então esse é um dos pontos, pessoal. E o outro ponto que eu cheguei a fazer algumas contas aqui, olhando o portfólio do fundo, em termos de preço por metro quadrado que o fundo em tese está valendo, vai dar por volta de uns R$2.000 o metro quadrado. É só você pegar o valor de mercado e dividir pela ABL total do fundo, você consegue ter esse valor. E provavelmente pela localização, esse preço ele é abaixo do custo ou muito próximo ao custo de reposição do fundo. Por isso que o preço está sendo negociado hoje, ele está muito próximo do custo de reposição, que é você pegar o preço por metro quadrado do fundo e o preço que ele está sendo negociado. Então dá basicamente o mesmo preço, por isso que pode ser uma das hipóteses também que o mercado precifica o VILG pelo custo de reposição dele. O que é custo de reposição, pessoal? É simplesmente você vender todos os ativos hoje ao preço de mercado, que o preço que o VILG está sendo negociado lá na bolsa, e reconstruir os imóveis, começar os imóveis do zero. Você vai conseguir nesse preço hoje construir os prédios sem ter nem mais e nem menos. Por isso que eu digo, o custo de reposição dele está muito próximo, por isso até que o fundo está com esse preço, porque ele perto do valor patrimonial que já foi lá de trás, por isso que eu acredito que essa avaliação patrimonial próxima deve jogar os preços dos imóveis para baixo, deve ter uma desvalorização patrimonial. Pode ser uma hipótese, isso é uma hipótese, tá, pessoal? Pode ser que eu esteja falando besteira, porque eu não cheguei a olhar preço de metro quadrado, mas o que eu sei a gente pode comparar com outros fundos. E de fato, o preço por metro quadrado dos imóveis do VILG são menores do que, por exemplo, do HGLG, do BTLG, nas localizações que esses fundos têm, e principalmente porque, como eu falei, ele tem grande parte dele em Extrema, que não é uma das localizações premium do Brasil em termos de logística. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês. Acho que... tem mais um ponto aqui que eu tava esquecendo, né? Lembrando que a Mobile comprou a Tokstok. Eu cheguei até a comentar isso há um tempo atrás para vocês, porque esse também é um dos pontos de atenção, que ele tem 15% da receita vindo apenas da Tokstok, e a Tokstok passou por aperto há um tempo atrás, e a Mobile comprou a Tokstok agora, né? Então talvez essa questão se resolva. Mas assim, o ponto o VILG vem melhorando mês após mês. E eu acho que também o mercado não está ajudando ele a se recuperar, né? Os juros futuros não estão ajudando, embora a gente tá vendo queda aí. Quem sabe, né? O fundo volte a performar melhor em termos de cotação, enquanto indicadores operacionais ele vem se saindo muito bem. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero vocês no próximo vídeo.